Olá pessoal, eu sou o Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, eu queria dizer uma coisa para vocês. Diversas vezes aqui eu já manifestei a minha admiração e o quanto eu sou grato a Panini Comics, não é? Porque digam o que disserem a relação à política de aumento de preços, de mudanças editoriais, mas o fato é que a gente tem que admitir que para os amantes dos quadrinhos, né, do qual eu faço parte, a Panini foi uma grande vitória para a gente. Porque eu cresci lendo gibis através daqueles horríveis formatinhos, não é? Aqueles horríveis formatinhos, além deles reduzirem ali a arte, né? E não era nenhuma coisa bem feita, entendeu? Eles também reduziam os textos, cortavam falas, né, dos roteiristas, entendeu? E o colorido não era o colorido original, entendeu? E era naquele papel jornal horrível, né, que você guardava ali. Por mais que você tivesse cuidado com aquele material, ele rapidamente amarelava, lá envelhecia. Papel jornal, né? Papel jornal é uma coisa é um material de qualidade ruim. Tanto que a gente chama de papel jornal, né? Assim, ninguém coleciona o jornal. Acho até que colecionador, existe colecionador para tudo, né? Acho que todo mundo coleciona alguma coisa. Talvez tenha alguém que coleciona jornal. Eu não conheço nenhum. Mas a gente não compra jornal para colecionar, tá? A gente compra jornal para jogar fora, ler e jogar fora, né? Ou então usar aí para a limpeza, né? Coloca em cima do chão que está molhado, alguma coisa, limpa a janela, não é? Mas não é definitivamente uma coisa para a gente guardar. E o quadrinho, o formatinho, ele era exatamente assim, ele era uma coisa muito descartável, entendeu? Tem gente, eu respeito, que coleciona, que tem até hoje uma coleção de... Eu tive durante muito tempo, guardava em caixa, não é? Não precisa de prateleira para guardar aquilo, você bota dentro das caixas. E assim, só que ao longo do tempo também eu fui perdendo, né? Fui me desfazendo. Depois eu parei de ler quadrinhos, entendeu? Eu só voltei a ler quadrinhos depois do Frank Miller, né? Que até hoje é quem eu culpo por ter voltado a ler quadrinhos. Foi através do Retorno do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, não é? Que aliás bombou. Acho que é uma grande unanimidade, né? Se alguém que gosta de quadrinhos disser que não gostou do Cavaleiro das Trevas, e inclusive é uma discussão que eu faço, né? Porque quando a trilogia do Nolan estreou, né? Do Chris Nolan, ele tinha a proposta de fazer um Batman realista. Eu acho que isso estragou totalmente a proposta do filme, porque nem o Frank Miller, quando escreveu O Cavaleiro das Trevas, ele teve essa pretensão, né, de mostrar uma obra realista. Porque o Batman não é realista, não pode ser realista, entendeu, gente? O Batman é uma história em quadrinho para ser realmente um personagem de ficção. Totalmente impossível, né, improvável que houvesse um indivíduo no mundo com aquela tendência, né, de usar uma roupa daquela e combater o crime. No Rio de Janeiro ele não duraria, assim, eu acho que não duraria uma semana, né? Pois é. Mas aí, quando a Panini vem para o Brasil, gente, sabe, ela traz pra gente não só o que há de melhor em termos de quadrinhos de super-heróis do século XX, né? Ela trouxe um monte de obras, né? Na verdade, a Casa das Ideias da Marvel, o ADC, o mesmo a Dark Horse, nunca deixaram de produzir materiais que realmente têm grande relevância. Nunca deixaram de trazer pra gente grandes clássicos, entendeu? Mas além dela fazer isso, ela trouxe essa coisa da capa dura, não é? Do quadrinho realmente de luxo. Porque quando, na época da Abril, até teve os quadrinhos de luxo, as graphic novels, né? Mas ela assim, ela sempre aquela lombada canoa, não é? Tinha até um papel de boa qualidade, mas era o máximo que se conseguia ter.
Hoje não, hoje a gente tem isso, né? Sabe? Capa dura, edição ônibus, entendeu? Com sobrecaixa, é, formato diferencial do maior, né? E quando é que a gente imaginou que a gente ia viver uma época em que a gente fosse ter esse material, né? Com essa capa assim maravilhosa, essa capa brilhante. Eu tenho o maior orgulho, sabe, de ter essa coleção brilhante nas minhas prateleiras hoje, entendeu? Eu sempre sonhei com esse momento. E a Panini trouxe esse momento pra gente, né? Claro que existem outras editoras hoje todo mundo quer fazer edição de luxo em capa dura, tal, papel couché, mas quem realmente bancou, sabe? Quem realmente teve essa primeira coragem, né? E que introduziu isso foi a Panini Comics. Então, se alguém disser para mim que a Panini Comics está saindo, que ela vai fechar, que ela vai embora, que ela vai voltar para a Itália, da italiana, né? Eu, sinceramente, vou ficar muito triste, entendeu? Vou ficar muito triste, muito pesaroso. Eu não vou ser aquele que vai dizer assim, já vai tarde, que não sei o quê. Eu vi muita gente falar quando ela chegou no Brasil, né? Ah, pô, a gente está trazendo, dando vazão para editoras que não são brasileiras, que não são nacionais, entendeu? Coisa do exterior, entendeu? Engraçado a gente falar tanto de xenofobia, mas eu vi muito esse comentário aí, entendeu? E eu falei, bom, que seja bem-vindo, né, cara? No tanto que ela traga um material legal e publique de uma forma legal, só que ela me surpreendeu, né? Ela trouxe de uma maneira muito melhor do que eu imaginava. Eu jamais sonhei, galera, tá? Que a gente tem uma edição dessa aqui, ó. O longo Halloween, não é? Em capa dura, tá vendo, ó? Formatão. Então, assim, eu, sinceramente, eu amo a Panini Comics, tá? Eu tô fazendo essa confissão aqui pra vocês, porque eu amo mesmo. E ela não ficou só nisso, além de ela trazer essas maravilhas que no século XX aconteceram, né? Porque, na verdade, todas as décadas tiveram coisas boas. Eu sou um filho dos anos 80 e eu digo para vocês com toda certeza de que, para mim, os anos 80 foram os melhores, entendeu? Né? Realmente o grande avanço, né? A catapulta, né? Que lançou os quadrinhos ao estrelato e trouxe a eles a condição de nona arte, né? Porque eles nem era considerado arte, era só entretenimento juvenil, né? De criança. Então, a Panini resgata também esses grandes clássicos dos anos 80, dos 90, porque também nos anos 90 também tiveram grandes obras, e nos anos 2000 também continuam aparecendo grandes obras, entendeu? E a Panini dá o maior tratamento, né? Dá o melhor tratamento, e trata isso com o maior respeito, entendeu? E os fãs se deliciam, né? Com esse tipo de iniciativa. Pois é, então ela também resgata essas outras épocas, essas outras décadas, né? E trouxe muita coisa que eu tinha nos anos 80, tá? Que eu até perdi ao longo do tempo, mas que eu apreciava muito, sabe? E tinha muita vontade que aquilo fosse republicado um dia. E a Panini não só republicou, como deu uma roupagem toda toda especial, não é? Porque essa obra que eu tenho em mãos, por exemplo, aqui, o Surfista Prateado, Parábola, tá vendo? Você viu uma maravilha dessa, gente, hoje, em capa dura, sabe? Em papel couché. E ainda traz extras, né? Reportagem com os autores, tá? Artes que foram publicadas por ele, pelo desenhista, né? Foram produzidas para ele, para essa série que a gente não teve na anterior, lançada ali pela Vida Brasil, pela editora Abril, não é? E a gente tem isso aqui em mãos hoje, tá vendo?
Pois é, e é sobre essa obra em especial que eu gostaria de falar com vocês, né? O Surfista Prateado, tá? Isso aqui foi um resgate da minha juventude, entendeu? Foi uma das histórias que eu mais curto. O Surfista Prateado é um personagem, né, adorado hoje. Ele é cultuado, teve revistas, teve diversas edições. Que é um personagem que apareceu ali no Quarteto Fantástico, criado pela dupla, né, Stan Lee e Jack Kirby. E o seu eterno mestre e inimigo, né, o Galactus, entendeu? Que parece que nesse novo filme do surfista, do Quarteto Fantástico, a gente vai ter a presença dele finalmente, entendeu? Coisa que não fizeram nos outros e que faltou. E essa história aqui, gente, até o nome dela é interessante, parábola, né? Parábola é aquela frase, né? Aquele aforismo que faz com que a gente reflita, né? Tem sempre uma mensagem e sempre um material para reflexão, para avaliação, né? Estudo, entendeu? E aqui, em parábola, a gente reúne dois grandes mestres saudosos, né? Da nona arte. O Stan Lee, né? Que é um dos maiores criadores de quadrinhos, de personagens, de super-heróis, e o francês Moebius, né? Na verdade, o Moebius, né, é realmente um poeta da arte, entendeu? Né? Com seu estilo francês, claro, mas que influenciou diversos filmes de ficção científica, né? Se você assistir, por exemplo, O Quinto Elemento, né, com Bruce Willis, tá? Você vai ver, né, que traz fortes referências aos desenhos e à arte do Moebius, heavy metal, não é? Então é tudo muito parecido, muito... Até o próprio Frank Miller, né, já admitiu que traz alguma influência, né? Que é fã, confesso ali, do Surfista Prateado. Então, da união do Stan Lee e do Moebius, a gente tem essa obra aqui, que ela é imperdível, tá? É inadmissível que um colecionador de quadrinhos, um apreciador da nona arte, não tenha isso aqui ali na sua prateleira, gente. Tá? Eu comprei essa aqui há alguns anos, mas eu acredito que se vocês não encontram ela agora, eu acredito que encontrem no Mercado Livre, por exemplo. É uma boa dica, né? Ela em algum momento vai ser republicada, entendeu? Ela será relançada sim, porque isso aqui não pode ficar fora do catálogo. Pois é, galera, aqui nessa história, o surfista prateado vive pela terra vagando como um sem-teto, né? Disfarçado, naturalmente. E aí o Galactus volta para a Terra. Só que dessa vez, o plano dele é diferente. Ele não vem exatamente para assumir, né? A devorar o planeta. Ele traz uma nova estratégia. Ele se apresenta como um deus, tá? Eu sou o Galactus, o poder é meu, sabe? Quer dizer, eu sou o poder, eu sou o Galactus, eu sou o poder, né? A majestade é minha, o poder é meu. Parece muito aquela coisa do Letor Semuar, né? O Estado sou eu, né? E aí ele diz à humanidade que daqui por diante, quer dizer, ele agora quer ser adorado, né? E que todas as regras e as leis que os homens criaram serão derrubadas. Então, daqui por diante, tudo será permitido e o prazer é a coisa mais importante. E aí, galera, a gente vê como é que a população se deixa levar por isso, né?
essa ideia de não ter regras e você fazer o que você quiser, e o prazer vem em primeiro lugar, né? Eu acho que, inclusive, esse tema é um tema bem atual, né? Porque, por exemplo, eu verifico, acredito que muita gente verifica, que hoje existe toda uma promoção, né? A bizarrice, entendeu? E um distanciamento de Deus, entendeu? O Deus que a gente conhece. Então as pessoas ficam buscando deuses alternativos, entendeu? Para justamente justificar, né? Justificar a sua falta de noção, entendeu? E aí surge aqui um reverendo, né? Que absolutamente ele vê nesse movimento, nessa presença do Galáctico, uma maneira dele se fazer, né? De ganhar com isso, de adquirir poder também. Então ele se intitula um discípulo direto de Galáctico e começa então a manipular, né? A mídia, se torna uma celebridade, uma autoridade que nós temos que venerar, que Galáxia é um Deus vivo que veio para salvar a humanidade. E um monte de gente começa a ir nessa ladainha, né? Então o surfista surge, retorna então ao seu papel e confronta o Galáctico. E vai tentando conscientizar as pessoas de que está errado isso, que ele não quer nada disso, e que o objetivo dele é consumir a Terra, né? Primeiro ele vai fazer jogar as pessoas umas contra as outras, né? E isso é outra coisa que a gente vê acontecer muito hoje no mundo, né? Filhos contra pais, esposas contra maridos, empregados contra patrões, entendeu? Negros contra brancos, héteros versus homo, e por aí vai, sabe, gente? Toda essa onda, essa coisa é abraçada e é explorada aqui nessa edição, aqui nessa obra maravilhosa. Não nessa profundidade que eu estou dizendo, porque na verdade as frases, os diálogos trocados entre o surfista prateado e o Galáxio deixam muito claro isso, sabe? Remetem isso a refletir sobre isso. O nome não é parábola à toa, gente. É uma revista que merece muita reflexão, sabe? O Stan Lee está bem afiado, né? Eu confesso que o Stan Lee, enquanto escritor, para criar trama de super-herói e tal, ele até sempre funcionou muito bem. Mas em termos de conteúdo mesmo, sabe? Textual, eu nunca achei ele um gênio, não. Mas ele aqui, parece que essa dobradinha dele com o Moebius, que o Moebius realmente é um filósofo, né? É um poeta. Então deu muito certo. E eles entregaram para a gente um ótimo material. Deixa eu mostrar um pouco para vocês da arte do Moebius, tá vendo? É uma arte, tá vendo? Que foge totalmente a qualquer padrão que você já tenha visto. Entendeu? Você vai encontrar escritores, desenhistas contemporâneos, né, europeus, entendeu? Que até lembra, porque ele é europeu, é francês, entendeu? Então o traço dele traz muito essa marca, sem dúvida, né? Essa característica. Mas os desenhos realmente, tá vendo? São belíssimos, tá? O colorido. E é um gibi que, mais do que um gibi de ação, porque até tem muita ação, ele é um gibi de diálogo, sabe? Então é o Galactus impondo o pensamento dele, né? A ideia dele. Esse é o tal do reverendo, ó, querendo se dar bem. Então tem isso, tem intolerância religiosa aqui, sabe? Tem preconceito, tem egoísmo, sabe?
ambição, não é? A gente encontra todos esses elementos. E sim, existe bondade, existe compaixão na história, entendeu? Existe nobreza, sabe? E é claro, existe personagens de caráter forte e que não se deixam influenciar por essa narrativa nociva e beligerante do Galactus, tá? E acreditam muito no surfista prateado. Pois é, e a gente ainda tem aqui os extras que eu falei para vocês, tá vendo? Olha os desenhos do Moebius, tá vendo? E ele produziu aí para Casa das Ideias. Olha só. Então é isso aí, galera. E olha só o Homem de Ferro dele, bem assim, bem uma coisa bem, uma arte bem francesa, né? Bem diferente. A Electra, né? E eu só tenho a agradecer a Panini Comics por nos presentear, nos brindar, né? Com essa edição produzida, né? Relançada, com essa qualidade, com esse padrão que hoje a gente tem, tá? Pois é, galera, se esse vídeo serviu para alguma coisa, eu peço aí desculpa a tremedeira da câmera aí, a base não ficou legal. Mas eu peço que vocês deixem um like aí pro Oscar, se inscrevam no canal, sigam o Além do Crepúsculo e aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam desse programinha. Valeu, galera. A gente se vê.